bom para você estar no ar. Seja muito bem-vindo à Rede Gospel. É uma alegria ter você aqui com a gente. Hoje vamos falar de um assunto extremamente importante, mas também vamos receber uma pessoa querida demais que tem nos ajudado muito em todas as nossas festas, em todas as nossas comemorações, tanto nos natais, nos especiais de Natal, de Ano Novo, aniversário do programa, que é a Claudineia, que está aqui para cozinhar para a gente hoje. Eu estou muito feliz em ter a Clau aqui com a gente, porque ela tem realmente se esforçado demais e ao longo do ano passado, a presença dela em todos os nossos eventos foi extremamente importante. As delícias que ela faz, uma delas é a torta de frango que você vai aprender a fazer hoje com alguns segredinhos que você vai adorar. Olha que torta linda, puro recheio. Você vai aprender a fazer esta delícia. E eu sou assim muito grata a Deus pela vida da Clau. E durante muito tempo ela não quis vir aqui, ela tem um problema de visão que depois nós vamos contar para você, ela vai dar detalhes pra gente. Mas por causa disso ela falava, Keila, pode demorar um pouquinho mais para eu fazer, porque eu tenho essa dificuldade para enxergar, ela teve um problema, um descolamento de retina. E eu falei para ela, minha filha, a gente consegue fazer tudo nesse programa. Você não se preocupe, vou deixar mais tempo para você trabalhar com tranquilidade, fazer essas delícias todas. Porque olha, quando você se esforça, quando você ama aquilo que você faz, não tem nada que te impeça de continuar fazendo, porque o amor é que move a gente também no trabalho. A Claudineia, ela ama o que ela faz. Quando ela perdeu a visão, ela já trabalhava com cozinha, ela tem buffet, então ela atende festas de pequeno, médio e grande porte, mas isso não a parou. Ela ficou parada o tempo suficiente para poder se localizar em toda essa história, porque é muito difícil quando você passa por um problema como esse, depois voltou com tudo. Então hoje a gente deixou um tempo maior para a Clau estar aqui com a gente, por isso que eu estou tão feliz, Clau, de você estar aqui, que Deus te abençoe, porque além de tudo, de cozinhar muito bem, para mim, ela é um exemplo de força, de garra, de perseverança, para que você também se esforce para fazer aquilo que você ama. Você está passando por um problema grave, se você já passou por um problema de saúde que te parece que te impossibilitou de fazer aquilo que você gosta, pode ter certeza. Quando você se esforça, Deus te capacita e você se surpreende a todos ao seu redor, que é o que aconteceu com ela. Então, pra gente é uma honra ter a Clau aqui hoje. Nós vamos aprender a fazer essa delícia, vamos conversar muito com ela. E vamos começar o programa de hoje com o Coronel Humberto, que já está aqui comigo. Nós vamos falar de um assunto extremamente importante hoje com o Coronel e eu pedi para que ele viesse, porque olha, para você ter uma ideia, nós vamos falar de afogamento em piscinas. Por quê? Eu até falei para o Coronel, porque nós não vamos ficar falando para você dos afogamentos no mar, que olha, tiveram um número recorde no Brasil. Para você ter uma ideia, todos os anos, mais de 6 mil pessoas morrem afogadas no nosso país. Mas nos 16 primeiros dias do ano, aqui em São Paulo, na Baixada Santista, o número também aumentou demais. Foram 700 salvamentos e algumas mortes, vou te falar o número certinho. Por quê? Porque muitas pessoas, naquele afã de você, são 23 pessoas que morreram nos 16 primeiros dias deste ano. No afã de você ver alguém se afogar, você vai para tentar salvar. Isso aconteceu muito na Baixada Santista e daí morrem os dois. Num dos casos, a pessoa que estava se afogando foi salva e a outra pessoa que tentou ajudá-la morreu. Então, nós não vamos falar de primeiros socorros no mar, porque você não tem que fazer isso. Tem um limite ali que é estabelecido, tem o corpo de bombeiros que ficam ali, os salva-vidas, que eles mandam você voltar, tem um lugar certo para você ir, então é o cuidado que você tem que ter. Agora, nas piscinas, este cuidado precisa ser redobrado, porque nesta época do ano, no verão, de um modo geral, o número de ocorrências aumenta em 40%. O número de mortes também é alto, principalmente em crianças de 0 até os 9 anos de idade. Então é preciso que você preste atenção, a criança é muito rápida. Então, por conta disso, nós vamos falar com o Coronel sobre esse assunto. Vamos falar também, porque aconteceu um caso que é muito importante, nós vamos falar desses ralos, aqui em São Paulo, num grande parque. O Guilherme Domingues, que era salva-vidas, 24 anos de idade. Ele mergulhou, pode até colocar a imagem, por favor. Ele mergulhou. Esse é o Guilherme, ele mergulhou num brinquedo de um desses parques, que é uma piscina, na verdade, para tentar achar a aliança de uma mulher que havia reclamado com ele. Ele foi sugado
por este ralo que é proibido em alguns lugares. Nós vamos falar mais sobre isso. Esse brinquedo, foi nesse brinquedo que ele morreu, e um detalhe importante que eu comentava com o Coronel Humberto. Este brinquedo ficou fechado por 1 mês. No dia que ele foi reaberto, foi o dia que o Guilherme morreu. Então, é preciso que se tome muito cuidado nas piscinas. A piscina, né, Coronel, parece algo totalmente indefeso, porque você fala assim, o que pode acontecer ali? Principalmente em casas, sítios, que muita gente tem. E não é assim, os riscos são muito grandes, né, Coronel? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, Coronel, por você estar aqui com a gente. Coronel trouxe muita coisa aí para que você realmente entenda a seriedade do que nós vamos falar e o que deve ser feito para evitar. Parabéns por esse espaço. A população precisa muito disso, são vidas. São vidas a serem salvas pela informação. Então, estávamos conversando outro dia até sobre as pessoas, o excesso de confiança. Uma época que eu fiz o curso no Bombeiro de Salvamento Aquático e a gente fazia algumas competições, então foi uma época que estava no auge ali da natação, dos 28 aos 30 anos. E você começa a ter excesso de confiança. Eu lembro que eu e meu pai em Ubatuba sentimos a corrente lá no mar nos puxando para o fundo. Tivemos que nadar na lateral em direção às rochas, porque nadar contra a corrente não estava vencendo. Estávamos cansando, os dois nadadores bons, e tivemos que sair pela lateral, nadando de lado para sair nas pedras. Mas a maioria não tem nem esse conhecimento para fazer isso, Sim, né? E na hora eu percebi, deu aquele medo de morte. Aquela coisa, eu falei, nossa, será que vai ser ou não? Não vai ser hoje não. Eu vou, Deus vai me salvar, me ajudar. Por isso que no mar a gente não pode nem brincar. Nem brincar. Agora, quando nós falamos das piscinas, a gente tem dados assim muito importantes também do Sobrado. São quatro mortes, pelo menos, por dia. Sim. De crianças. Sim. A gente pode dizer que também existe uma certa... Não é nem eu não gosto de falar desatenção, mas não é um alerta, uma falta de olhar, de estar ali perto. Não posso deixar a criança sozinha, né? Sim, é vigilância. Vigilância é o número 1 da prevenção. Uma coisa que salva muito, a gente fala até por salvar-vidas em piscina ou guarda-vidas no mar, é o tal do apito. Ele apita, sai daí, vem pra cá, tá no fundo. E na piscina também, você tá correndo, tá brincando, fazendo saltos perigosos, vem, a criança tá sozinha, ele apita para os pais tirarem. O que a gente vê hoje em dia com o problema, as redes sociais, que muito nos ajudam em várias coisas, se você ficar muito distraído, muito focado, em hiperfoco numa notícia, parece que passou 1 minuto, mas já se passaram 3, por exemplo. E a criança está sozinha na piscina. Então, a vigilância, ela é o que faz a prevenção. Qual adulto que não gosta de ficar um pouquinho no celular lá tomando um sol ou lendo um livro? Mas quando tem criança, é um olho aqui, outro ali, ou olho só na criança, porque é muito rápido. Você pega essas boias que podem virar, como algumas que a gente trouxe aqui, virou, o bebezinho está de cabeça para baixo, perninha para o alto, e o pai está lendo um livro ou está respondendo mensagem. E a criança está aqui pertinho. E, Coronel, na verdade, você acha que é melhor até que a criança esteja acompanhada por alguém dentro da piscina? Ah, sim. Se puder, melhor. Melhor. Não pode confiar 100% nas boias. Você verifica que os coletes salva-vidas, nós trouxemos até um aqui, são homologados pela Marinha, a pessoa fica lá flutuando no mar, você cai de uma embarcação, você tem naufrágio há muito tempo. As boias, elas não são homologadas, são apenas um recurso auxiliar. Apenas um recurso auxiliar, não tem nenhuma homologação, tudo. Então, elas não garantem a sobrevivência da criança. Essa dica que você está dando, que ela é o adulto ficar dentro da água, melhor ainda. Mesmo que seja com a boia, mas daí você presta atenção, né? Exatamente. Olha, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, o nome, é Sobrasa. A Sobrasa tem dados importantíssimos. Pra você ter uma ideia, o afogamento é a primeira causa de morte entre crianças de 1 a 4 anos de idade. De 5 a 9 anos é a segunda causa de morte no nosso país. Então é um número alarmante. Por isso nós vamos começar a falar sobre isso. Antes eu vou pedir para pôr na tela, tem até uma simbologia, que são os 5 dedos, fala água, e você tem ali. O que é preciso ser feito para garantir que a criança tenha esse período de lazer dentro da piscina, com essa atenção e sem colocar a vida em risco? Isso faz parte, aliás, de um projeto, na verdade, de uma campanha, que é uma campanha que tem acontecido todos os anos, e essa campanha vai fazendo o que se chama Piscina Segura. Vai fazendo com que os pais tenham esse alerta. Então, tudo isso aqui, olha, atenção,
guarda-vidas. Guarda-vidas é quando se fala em piscinas de condomínios. Sim. Então, muitas vezes você mora em prédio, você precisa exigir, entre os condôminos, vocês precisam ter essa consciência de que é necessário guarda-vidas. Você vai ter os números da urgência também, que nós vamos passar para você. Esse acesso também, que precisa ter um acesso rápido. Você conter tudo ali. O coronel vai explicar tudo para a gente, dentro dessas 5 itens que foram separados, a começar já pela segurança, que eu quero falar, que é a questão das boias. Isso. Porque a pessoa compra a boia para uma criança, tem um monte de bichinhos, né, coronel? Tem as cores que a criança gosta. Então, isso eu acho importante a gente falar também, porque, na verdade, nós estamos falando de algo que é extremamente necessário e que as pessoas acham que é bonitinha essa daqui. Eu, por exemplo, não sabia que essa boia aqui pode fazer mal. Me explica, vamos começar pela errada. No passado também a gente não tinha ideia, nós vamos ver as ocorrências acontecendo. Acho que nem tinha de outras, né, coronel? Sim, não tinha, era a famosa boia do patinho circular, essa aqui é uma circular, né, a mais comum, tem aquela que encaixa as pernas no meio. O que acontece? São princípios da física, lei da gravidade, flutuabilidade. Essa boia, ela gira, pega uma criança que a cabeça proporcionalmente ao corpo é mais pesada, né? Quando ela gira e faz um pêndulo, a boia vai virar. A boia vira, fica com as perninhas para o alto, cabeça para baixo. Se o pai não está olhando, né, ele se afoga. E uma coisa, você falou que ela pode ser assim e pode ter aquela fraldinha, que né? encaixa, como se fosse uma calcinha. Que encaixa as pernas. Que às vezes o pai acha que é até melhor, porque está segurando mais a criança ali. A criança não vai sair, é pior. É mais fácil a criança escapar dessa boia circular vazada do que daquela que encaixa as pernas. Porque ela fica presa. Imagina o desespero, ela tá batendo a mãozinha lá, as perninhas pro alto, ela não consegue fazer o pêndulo de volta, não consegue. Então, esta boia, você até falou, mas que tem um negocinho de bichinho e tudo. Isso. Pode ter o bichinho que for. Bichinho aqui, ela sendo desse modelo, não compre. Ela é perigosa para criança pequena, então a gente recomenda não comprar. Você quer segurança, prevenir afogamentos, essa boia não previne afogamentos. Falamos de crianças até qual idade? Se bem que acho que todas, vamos colocar até 5 anos. Até 5 anos. Então essa daqui está fora. Exatamente. Certo. Essa agora, a gente descarta. Uma coisa importante que o coronel falou, que não existe uma autorização, pelo que eu entendi, né, coronel? Sim, é um meio auxiliar de flutuação. Só aqui é homologada, que tem autorização, são os coletes salva-vidas, como que a gente trouxe aqui. Tá. Não pode estar em jet ski, barco, embarcação, sem colete salva-vidas. Aqui é piscina dentro de casa, quem que vai fazer isso? Sim, né? Cabe multa, tem lei, a Marinha fiscaliza, mesmo em represas a Marinha fiscaliza as represas, águas internas também são da Marinha. Agora, esses meios auxiliares são bons, mas não confie 100%. Essa aqui já é média, porque está no bracinho, a cabeça fica para cima. Mas pode escapar do braço, pode furar. Olha só, essa tem ar, ela fura e a criança afunda. Essa não tem ar, não tem como furar. Aqui você tem material sintético por dentro sólido. Flutuadores sólidos, não tem como furar e afundar. Agora, uma coisa que eu tenho dúvida nessa daqui, por exemplo, eu só coloco no braço, certo? Isso. Isso não pode cansar a criança ali dentro, porque a criança, ela equilibra bem a criança fora da água? Ela equilibra aqui pelas axilas, né? Fica próximo aqui ao pulmãozinho dela, dá um equilíbrio bom. Põe nessa parte aqui. É um caso que se ela vira a cabeça para baixo, ela desvira. Então, vamos dar uma nota 5 para essa? Tá. Porque só não dou nota 10, porque ela fura, murcha e ela não dá flutuação boa no colete. Então pode aqueles ficar tomando o famoso caldo. Ela afunda um pouquinho, engole água, sobe, respira, engole um pouquinho. A mais segura é uma que tivesse flutuador no tórax. Mas eu tenho uma dúvida. E o peso da criança? Por exemplo, uma criança mais gordinha. Aqui é para até 25 quilos. Ela afunda. Tá. Com 35 quilos, isso aqui afunda. Então é uma coisa bem paliativa mesmo, limitadíssima. Limitado. Então é para criança pequenininha mesmo, com no máximo 25 quilos. Isso, exatamente. Certo. Agora vamos para essa que você falou que, dentre tudo que a gente tem, isso, 90%, de 0 a 10, vamos dar 90 porque nada é 100%. 8 ou 9, tá. Nisso, né? 100% o pai está junto, a mãe está junto, né? Ele é um flutuador sólido, então não tem essa de furar numa quina, num canto, num ferro, furar e afundar, porque são flutuadores sólidos para aquele material plástico. Daí é como se eu colocasse o corpo da criança. É lógico que é uma criança maior, né? Sim. Eu colocaria o corpo da criança aqui, amarro aqui atrás. Amarra aqui atrás e você tem então no braço e no tórax. Esse do tórax, aqui o que você falou que do tórax não nunca deixa tomar o caldo. Que é um termo que a população usa, né? Olha, é só um exemplo, tá, gente? Não é pra você pôr isso numa criança desse tamanho, não. Isso. Essa criança está aqui por outra razão, mas só pra você entender que vai ficar aqui no peito da criança. Isso. Então, a possibilidade de cair, delas ficar tomando água o tempo inteiro, tomar o caldo, é menor. É menor, porque o tórax vai ficar pro alto, então a cabecinha fica sempre elevada. Esse é o que
mais os pais que procuram prevenção estão adquirindo esse modelo. É o mais Coronel, seguro. mas daí neste caso também tem a questão do peso da criança? Tem, esse aqui é limitado a 25 quilos também. Mas existem outros maiores? Existe até para adulto. Existem vários modelos. Então, você, quando comprar, pessoal, quando fizer a compra, identifica o peso lá na descrição. Até 25 quilos, até 50 e até 100 quilos. Né? Então, tem para mais de 100 quilos também, mas a maioria, a grande maioria, são 3 faixas. 25, 50 até 100. Ah, então a gente tem para cada faixa, isso é importante você olhar também, tem na embalagem. Sim, tem na embalagem, o fabricante explica tudo como que é a flutuabilidade e tem validade também. Então esse material ele pode ter menos flutuabilidade, ele vai se deteriorando, fica úmido, ele amassa um pouco e perde ar que tem nele. Tá. Então passam 5 anos, ele fica muito degradado. Lembrando a você que nós estamos falando de tudo que pode e deve ser usado dentro da piscina. Algumas pessoas levam as crianças para a praia e colocam também, mesmo que seja na beiradinha. Mas você só faça isso se você estiver com a criança ali próxima. Não deixe criança no mar sozinha e também não deixe criança próxima à piscina sozinha. Você trouxe isso daqui também. O que é isso aqui? Sim, o tal do espaguete, o famoso espaguete, que não só criançados, os adultos também adoram brincar. Ele é um flutuador, que ele é um flutuador aí, lúdico para fazer brincadeiras, para fazer aulas. Alguns professores dão aula com esses flutuadores, né? Coloca nas pernas e bate braço, assim vai. Ele não é seguro para fins de prevenção de afogamento. Dá a impressão de que... as crianças usam aqui, né? Elas colocam aqui atrás e passam os braços, passa o braço por trás, tá? Muitos mais compridos, eles dão um nó aqui, tá? Passam pela frente, brincam de flutuar, fica flutuando, então, legal, criança sabe nadar e tal. Mas isso não tira essa de vigilância. Porque a gente vê pai, não, deixa os espaguetes com ele, vamos ali e já volta. Eu já vi isso com amigos. Vamos ali pegar a cervejinha, já volta, deixa, tem espaguete, aí não vai afundar não. Já vi esse comentário, é muita imprudência. Tá? O espaguete é um flutuador, mas não é um salva-vidas. Também é o mesmo esquema de peso? Sim, o espaguete, na verdade, ele não tem essa especificação. Ele é para fins de brincadeiras, lúdico, ou para fins de usar em aulas de natação. Tá. Então, ele não tem especificação, cada espaguete é para 10 ou 25 quilos, não tem essa especificação. Agora, sabe o que eu queria te perguntar? Que muitas vezes a gente percebe que as pessoas usam aquela cama. Sim. E aquilo ali, hein? Não, tem gente que deixa a criança, até criança pequena, eu já vi. Uma daquela já furou comigo. Meu pai tinha uma que era importada, era de lona e borracha por dentro muito forte, só que de tanto a gente querer pegar o tal do jacaré, brincar na onda, ele raspava quando chegava na areia. Foi raspando e a gente não percebeu. Chegou um dia, você tá lá no fundão, começou a afundar, porque aquela área que raspou, que teve muita abrasão... como furou. Se fosse rasgando. Foi rasgando, foi. Então, assim, elas podem furar. O que eu ia te colocar aqui sobre o mar, essas boias, pessoal, elas podem soltar do corpo pelas correntezas. Então, eu já vi boias escapa da criança. Não... É muita correnteza. Então, o mar, isso aqui já nem é de confiança, né? Agora, aquela cama, então, mesmo na piscina, tem que tomar cuidado, porque aquilo lá também se virar, eu acho que pode dar um problema, né? A gente está vendo, até em programas de televisão, pessoas passando mal, tendo um mal súbito, quando tem esforço físico e tal. Você está numa cama daquela, só que você está sozinho numa piscina, por exemplo, é complicado. Ela afundar, você vira, você estava dormindo, acorda assustado. Tem uma crise convulsiva, você tem, de repente, um infarto ou tem um mal súbito por hipotensão. Está muito sol, se hidrata pouco, a pressão cai, você desmaia. E não tem ninguém para te socorrer. Então, condomínio que eu moro, é proibido ficar sozinho na piscina. Não pode. Tem um adulto, tem que ter outro olhando. Porque tem mal súbito, ninguém vai socorrer. Mesmo adulto? Sim, porque o adulto tem mal súbito e ninguém vai salvar. Tem nadador experiente de meu competição. Deus, é verdade. Já pagou sozinho. Quem passa mal, pode passar mal, a despeito de saber nadar ou não, né? Quem já teve crise convulsiva, conversando com colegas que já tiveram, pessoas que a gente socorreu no passado, fala, durante a crise, meus braços e pernas não me obedecem. Eu fico com tremores, eu mal consigo respirar. Então, eles relatam pra gente, quem tem crise convulsiva, se eu afundar na água, eu vou embora. Agora, coronel, algumas coisas não são lei, como você falou, no caso das boias, das boias não, dos ralos, nós vamos falar daqui a pouco, em algumas cidades já é obrigatório. Agora, no caso de, por exemplo, o salva-vidas nos condomínios, é algo que também precisa ser revisto, né? Porque a gente tem visto um número cada vez maior de condomínios com piscinas, até por conta do tempo mais quente e tudo, e tanto
a segurança tanto para as crianças quanto para adultos. Me parece que daqui para frente vai ser necessário que se reveja isso. Nós né? estamos sabendo de vários condomínios que já se organizam e pagam por um período de tempo, Que é o por ideal. 30 dias, um temporário, um salva-vida. Principalmente nessa época do ano, né? Isso. Uma época mais quente, em que as crianças ficam mais tempo em casa, e mesmo os adultos, né? Agora, tem duas dicas, que chácaras, condomínios, você tem que ter ali uma barreira. Então, não é horário de usar piscina, não é agora nenhum adulto vai lá, então ela está bloqueada. O pessoal usa a lona de proteção ou usa o cercado, um portãozinho e tal. Não adianta o portão estar aberto, não adianta o portão estar sem cadeado. Dizer que não pode... Isso, as barreiras têm que estar realmente funcionando. Um aspecto construtivo que é importante, Keila. Em Cotia, graças a Deus, as crianças, eu já vou dar notícia boa, elas foram salvas, mas elas se afogaram, até para não assustar o pessoal. Elas foram salvas, 2 crianças, numa época próxima, em chácara. Os adultos estavam na churrasqueira de um lado da casa. A piscina, no projeto construtivo, eu acho que foi errado, fizeram a piscina do lado oposto. Então a casa está no meio, churrasqueira do lado direito, piscina do lado esquerdo. Pelo amor de Deus, então, a casa tá entre uma coisa e outra? Então o adulto não vê a criança na piscina. Gente do céu, aí que absurdo. Aí a criança entrou pela casa, abriu aquelas portas de madeira, né, do outro lado e caiu na piscina. Meu Jesus. Foi um caso que eles tiraram a criança, foi salva. Como que conseguiram? O SAMU chegou rapidinho. Mas quem que viu a criança? Alguém um adulto abençoado? Mesmo sentiu falta. Um adulto sentiu falta. Meu Deus, foi por Deus. E tinha a criança já lá no fundo. Ele tirou, a criança estava em parada cardiorrespiratória, ficaram fazendo massagem cardíaca porque um deles sabia. O SAMU chegou rápido, o Águia pousou num gramado próximo da chácara e ela foi salva. Só que foram 2 ocorrências, saiu lá no jornalzinho dos amigos da moradores de Cotia, eu li o jornal. E até agradeceu o corpo de bombeiros, porque o bombeiro acionou o Águia. Quando o bombeiro chegou, o SAMU já estava antes, maravilha, ótimo, e o Águia levou a criança, e os 2 casos foram salvos e os 2 foram em Cotia. E me chamou a atenção isso aí. Puxa, a piscina era do lado oposto da churrasqueira, nos 2 casos. Então, você vê que a prevenção já ela pode começar no aspecto construtivo. No planejamento. No planejamento da casa. Olha que interessante. Coronel, quando é que entra o salva-vidas nessa história? Porque, perdão, o colete, né? Porque o que eu vejo é o seguinte... Como a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, porque a gente tem isso também, né? Esse fator que só vai acontecer com os outros. Então, eu não vou pôr o colete no meu filho dentro da piscina, no meu sítio. As pessoas, porque eu nunca vi, em eventos que já fui, alguém com colete dentro de piscina. Isso é um problema? Tem alguns casos, é legal que eu ponha? Ou você acredita que esse tipo de equipamento, ele deve ter uma questão de emergência em condomínios, como nós havíamos falado, em piscinas públicas? Qual é a funcionalidade dele, quando ele deve ser usado? Sim, o colete salva-vidas, então, ele é para águas externas e águas internas. Esse não é obrigatório em piscinas. Agora, você vai nadar numa represa. E o condomínio tem represa. Vários condomínios estão verdade, ali. vários. Lagoa, lago. Essas lagoas, lagos, represas e os mares, como a gente falou aqui no começo, são fiscalizadas por lei pela Marinha do Brasil. Você pode ver que esse colete, ele tem aqui a marca, o brasão da Marinha do Brasil, porque eles têm que ser homologados. A Marinha não aprova qualquer coisa. Então, na hora que eu for comprar, eu tenho que olhar isso daqui, tem que ter isso daqui. Tem que olhar. As pessoas vão muito de jet ski sem utilizar isso. A Marinha multa, mas... Jet ski é obrigatório. Obrigatório. Caiaque, todas essas coisas. Todas as embarcações, o caiaque, você tem que utilizar. O que acontece? A pessoa quer tomar um bronze no corpo, não quer ficar com marca, então ela tira o colete para pegar o sol no corpo todo. Ou, isso aqui incomoda, e eu sei nadar, eu vou sem. Gente, você sabe nadar, só que você cai do jet ski, imagina, você bate a cabeça. E também não tem esse negócio de saber nadar em mar. Tem. Um jet ski bate no outro. E outra coisa, você não sabe se tem um buraco ali, se tem alguma coisa que você pode, como aconteceu quando aquele ator morreu, você lembra? Exatamente. Você não sabe onde é que você... Vamos pensar até numa coisa romântica, que a turma adora o filme Titanic. Tá até tendo uma exposição. Você sabe o que você estava falando agora? Eu me lembrei disso. Faltou isso. Do Titanic. Eu me lembrei disso. Eu ia falar isso agora. Transmissão de pensamento. Isso. Eles ficaram flutuando em madeiras e tiveram hipotermia, pedaços de madeira, coisas flutuantes. Não tinha barco suficiente e não tinha isso. Como a turma adora o Titanic, pensa bem, né? A importância disso teria salvo mais vidas. Quando chegou o socorro, estaria flutuando lá. Né? Alguns com hipotermia, mas... Os que não morreram de frio poderiam ter sido salvos, é verdade. Exatamente. Então, agora, é interessante que eu tenha isso nos condomínios, de modo geral, também, Importante. Lagoa, lagos, né? Represas, pessoal, ainda tem apito, né? E ele vem com esse apito? Vem com apito, ó. Então você pede socorro, porque às vezes tem pessoas que sabem nadar, podem jogar, eu já vi casos que jogaram o estepe de um carro. Foram no porta-mala, rapidinho, ó, tchum, rodou lá, tirou o estepe e jogou o estepe.
esticou uma vara, jogou corda na represa de Mariporã. Que criatividade e rapidez da pessoa, hein? Então, meu Deus do céu! Nós vimos isso na represa de Mariporã. Né, Clau? Foi salva. A pessoa teve essa ideia de pegar, abrir o porta-mala, pegar o pneu, jogar o que mais você falou? Até falando brincando. Não, uma vara, corda. Gente do céu! Muitos têm galão fechado no porta-mala do carro. O galão flutua. Muitos têm corda. É coisa mesmo assim. A maioria, muitos homens querem ter corda, mulheres querem ter uma corda. Pessoas que pensam nisso. Só que a gente até falava brincando, não vai jogar o step na cabeça da pessoa, porque tem ferro, é pesado. Mas o step flutua. Mesmo com a roda de aço, o step flutua. E a pessoa se agarra e não afunda, olha só. Agora, você vê como isso é antigo, né? Porque eu lembro do Titanic, tinha o apito já, gente. Apitando lá, incrível. Então, a gente tem que levar a sério isso, porque é vida. Ali, a chance de sair ferido. Não, pessoal, você sai vivo ou sai morto. Afogamento é uma coisa muito séria. Raramente ele se afogou, foi grave e conseguiu sobreviver com socorro muito demorado. Não dá tempo. É prevenção, socorro rápido, massagem cardíaca rápida, né? Hospital rápido. E tem as Coronel é suspeito, mas a gente sabe que bombeiros faz um... Coronel é suspeito para falar, mas... Porque o coronel faz parte da reserva do Corpo de Bombeiros, mas não existe melhor policiais para atendimento do que o Corpo de Bombeiros. Os bombeiros reclamam muito, lá, da cachaça, do álcool, da bebida alcoólica. Cachaça, o povo bebe demais. Na piscina, no mar, em tudo que é lugar. Piscina, represa Guarapiranga, Billings, outras. Você falou, a gente tirou a pessoa, estava completamente alcoolizada, sem noção nenhuma, e afundou lá, fomos lá, buscamos. Então tem muito problema com álcool. A Sobrasa fala isso também. Mas tem um problema, que daí você, quando se fala da bendita da cachaça, você está falando da pessoa que está se afogando e que deixa os filhos ali também. A sorte. Esquece. Olha, eu quero falar dos ralos. Tem na tela, nós vamos colocar para você, o certo e o errado dos ralos. Pode colocar na tela para mim, por favor? Esse é o certo ou o errado? Isso, é o certo, é um ralo anti-sucção. Então, este ralo anti-sucção, vamos imaginar assim, que tem um ralo no fundo da piscina. Sempre tem. Tem um ralo sempre. Tem. Estes são os mais modernos. Eles são meio do lado de fora mesmo. A gente consegue ver esse ralo. Sim, sim. Certo? Esse é o certo. Ele distribui o vácuo que ele faz, aquela pressão negativa, que é o puxar, ele distribui em vários pontos. Então fica mais fraquinho distribuído. Tá. Quando o antigo, ele vai ter um ponto de concentração. Então ele puxa muito por ali. A pele, o cabelo, Pode pôr o antigo para você que está na sua casa entender. O antigo é esse, é um ralo normal, ralo de pia, ralo que você tem no banheiro da sua casa. Só que o que você se esquece, primeiro que a economia é mais absurda. O coronel falou que o ralo tradicional, esse você está vendo, Sim. custa uma média de 20 e poucos reais, o outro custa 60. Então, não quero nem comentar isso, que é para você ter essa consciência do risco de morte. Sim, sim. Este daí, porque quando você vê o ralo, você fala, não vai ter perigo nenhum, porque na minha casa tem no banheiro e não tem perigo. Acontece que existe a pressão da água. Isso que você precisa entender, não é, coronel? Que é aí que está o risco, né? Ainda bem que você está falando no seu programa, poucos programas passam isso, parabéns. A gente fica chateado e revoltado quando aconteceu um problema numa piscina, já prendeu o cabelo, já prendeu gente ali, passa ano, você volta lá, tá o mesmo ralo antigo. Vocês não aprenderam com a lição? Então, assim, o ser humano quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Exatamente. Acho que é do Albert Einstein essa frase. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito... É investimento na vida, é um valor muito pequeno. Então você não pode... A hora que é com o familiar dele, aí ele sente e vai trocar o ralo. Agora, uma coisa que eu não entendo é esse ralo, tanto o correto quanto esse que nós mostramos, ele fica lá no fundo da piscina, certo? No fundo ou nas laterais. Então, mas a pressão ela é tão grande assim que puxa a gente desse jeito, que eu fico pensando, por exemplo, no Guilherme, no moço. O moço é salva-vidas, então tem um treinamento, certo? Sim, certo. Tem um treinamento. Ele mergulhou, ele está lá tentando achar alguma coisa. Obviamente que ele não foi lá pôr a mão no ralo para ver se tinha alguma coisa. Se ele está perto, a força dessa sucção, quanto maior a piscina é maior, essa força daí me puxa desse jeito? Sim, conforme maior a bomba. As bombas têm potências diferentes. O objetivo ali é ela puxar a água vem com impurezas, vem com poeira, vem com detritos, às vezes, infelizmente, até um pouco de urina, né? E o filtro, ele é muito bom. O equipamento filtrante passa por ali, ele retém e libera água limpa. Então, ele precisa ter uma capacidade de troca de água, até para que essa piscina não fique com aspecto sujo e que não fique na hora de fazer uma amostra daquela água, não esteja toda contaminada. Certo. Então, eles são potentes mesmo. Você vai ter diversas potências. Quando a piscina é muito grande, para puxar aquele volume de água, a potência é maior e às vezes a bomba, ela também está num local que não é fundo, que não desce por gravidade, está no local lateral mais alto. Então, precisa fazer força para a água chegar até lá.
O filtro às vezes está na lateral, está no alto. Entendi. O relevo do clube, do local, às vezes o relevo é acidentado. Puxa mais ainda, então. Isso, então você tem essa situação. O ralo de sucção, ele distribui essa pressão em vários pontos, deixando bem mais fraquinho. Você põe a mão e dá uma puxadinha de nada, assim, você sente que você não jamais prenderia a sua mão. Agora, coronel, faz barulho? Não. Ele é bem silencioso. Não, mas e esse aberto, o ralo normal? Ah, sim, você ouve o barulho, dá bomba. Mas não é algo que eu acho que vai me grave. puxar, né? Você ouve um barulho e você acha que não vai te puxar, só que só a hora que você encosta, né? Então eu já fiz teste com a mão, descendo no fundo de piscina, eu colocava a mão para sentir, né? O que até eu não recomendo isso para ninguém. Suga mesmo. Puxa forte pra caramba. E aqui o coronel até trouxe Muito aqui forte. algumas coisas que alguns pais estão usando. Tô vendo os pais usando tesouras. Por quê? Porque o povo se enrosca, o pai vai lá e corta o cabelo da criança. Sim. A gente não vai dizer para você que isso vai acontecer, mas isso aqui está acontecendo. E olha uma coisa importante. Nunca use esta daqui, ó. Tá? Faz uma incisão, essa daqui não é a legal, essa pode machucar. Mesmo que não seja muito pontiaguda, não é tão pontiaguda quanto aquelas de costura, que a gente costuma ter em casa. Isso. Mas essa daqui ainda tem riscos. Essa daqui é a ideal, ela vai cortar do mesmo jeito. Redonda. Então ela não vai machucar a criança. Num caso de emergência que você nem imaginava, você está numa piscina pública, acontece um acidente, então use essas daqui, tá bom? A partir de R$30 eu já acha para comprar. Tem de R$30 a R$60, vale a pena deixar na bolsa uma dessa aí para várias situações. Cortar um barbante, uma corda, um cabelo que enroscou, várias coisas. Tem bombeiro nosso que enroscou em linhas de anzol em fundo de represa, fazendo mergulho para achar uma pessoa desaparecida. Um bombeiro bem profissional, né, que fez curso de mergulho, com operação, com rádio, com todas as viaturas em volta, a corda amarrada nele, se enroscou, ainda bem que ele tinha uma faca, que ele tirou e cortou as linhas de anzol, rede, que ficou tudo enroscada nele. É bom ter. É bom ter. A boneca, eu só vou resumir para você, porque eu quero que o coronel mostre para a gente, antes de encerrar um procedimento aqui. Isso. Bonecas, por que ele trouxe? Porque muitas vezes nós deixamos a criança para se refrescar na banheirinha, em casa. Isso. Entendeu? Ou então até algumas pessoas colocam no balde. O coronel me explicou o seguinte: a cabecinha da criança é mais pesadinha que o corpo. Se você deixa a criança dentro de um balde ou de uma banheira, se a criança fizer assim, ela não vai ter aquela força que nós temos para fazer assim e voltar. Exatamente. A criança não vai ter. Exatamente. Então não deixe uma criança sozinha se refrescando numa banheira. Keila, mas é aquela banheirinha assim, ó. Mesmo sendo uma banheirinha assim, se ela for de rostinho para baixo, já era. E área de serviço, balde vazio ou um portãozinho para a criança não acessar os baldes, porque muitas crianças ficam de ponta cabeça no balde, não consegue tirar a cabeça Pode de dentro. Morrer, meu Deus. Exatamente. Essa musculatura pode morrer não mesmo. Tá formada ainda. Não está formado aqui para a criança ter a força para levantar. Então, não deixe que isso aconteça. Você quer deixar a criança no baldinho, ou na banheirinha, ou numa bacia, que às vezes acontece, deixe, mas fique de olho, tá? Exatamente. Porque nem barulho não dá tempo da criança fazer. Coronel, antes da gente encerrar, vamos só levantar aqui que eu quero falar uma coisa para você que está em casa. Então, vamos supor, já não deu jeito, a criança se afogou dentro da banheira. Você precisa chamar o SAMU. Nós separamos para você os telefones do SAMU, do Corpo de Bombeiros, está aí na tela já os dois. E tem também, o coronel estava me explicando, o bombeiro agora tem um app, que é o Bombeiros Emergência. A ideia deles é, ao longo do tempo, substituir o 193 por esse acesso. É um app gratuito, tanto no Android quanto no iPhone. Então, você tem essa acessibilidade. Baixa esse app para você ter, porque lá tem várias orientações. Só que existe um tempo, mesmo que seja um tempo recorde, para chegar o socorro. Você tirou a criança da piscina, a criança está viva e ainda está desacordada, que é o que acontece quando ela se afoga, você tem que fazer alguma coisa, que foi feito em Cotia, para a criança estar viva até chegar ao socorro. Como é que eu tenho que fazer? Porque eu estou pensando que é uma criança, né, coronel? Daí como é que eu faço? É o mesmo procedimento do adulto? Vamos pegar a criança de 1 a 10 anos, os novos procedimentos da Associação Americana de Cardiologia, né, que são esses últimos que nós mostramos aqui. Isso, mostramos. Que a nossa conversa, esses procedimentos estão no nosso canal no YouTube, no Tudo de Bom para Você, participação do coronel, explicando como é que nós fazemos para fazer esses primeiros socorros até que se chegue o socorro efetivo do Bombeiros ou do SAMU. Isso, até 1 ano de idade, pessoal, relembrando, são 2 dedos para fazer a compressão torácica na linha dos mamilos. Quando o afogamento gerou uma parada cardiorrespiratória, o bebê não respira, né? Ele não está com batimentos cardíacos, está inconsciente e não respira. Essa é a avaliação principal. 2 dedinhos fazendo compressões até 1 ano de idade. De 1 a 10 anos, uma mão, somente uma mão estendida, com essa região hipotenar bem no centro do peito, na linha dos mamilos, nessa região.
fazendo as compressões enquanto alguém chama socorro, até o socorro chegar. E vou fazendo devagarinho assim. E vai fazendo. Tá. Quando chega um salva-vidas ou guarda-vidas, né, particular, do bombeiro e tal, um enfermeiro, um médico, um bombeiro, alguém que é especialista e que tem o curso completo para ventilação, ele vai poder fazer 30 compressões e duas ventilações. Vai usar uma máscara. Mas daí já chega... Isso, já é o nível profissional. Tá. Nível profissional. Então nós, no geral, todo mundo que... Os leigos, né? Até 4 anos, você falou? Até um ano, até um ano, 2 dedinhos e... 2 dedinhos numa mão, 2 só. Isso. E vou fazendo assim. Usa de uma mão só, aquele lá, de uma mão só. Tá. 2 dedinhos e vou fazendo assim. Isso. Devagar, sem apertar muito, que é muito pequenininho. Cerca de 3 centímetros, você vai afundar e voltar, afundar e voltar. Vai sempre no rumo do mamilo. Isso. Se for até quantos anos? De 1 a 10 anos. De 1 a 10, a mão aqui. Dos mamilos, agora afunda o corpo fazendo... Vou afundando. Isso, ó. Você está conseguindo afundar bem, ó. Vai afundando. E só isso, não fico mexendo na criança, nada? Somente isso. Até chegar. Tem algo muito importante. Muitas vão soltar espuma, vômito, líquido pela boca. E aí? Quando soltar esse líquido, a gente coloca a vítima em decúbito lateral. Vamos virar de lado. Inclusive, é decúbito lateral direito, tá? Olha essa explicação, pessoal. É da sobrasa, tá? Direito. Isso. Vira a criança pro lado direito. Tem evidência científica sobre isso. Paro de ficar mexendo aqui, de apertar. Exatamente. Limpa a boquinha dele? Exatamente. Tá. Por que direito, tá? É muito simples a explicação. Os médicos que tratam com afogamento viram que o pulmão, ele drena de desce líquido para o outro, você fica com esse pulmão mais seco, captando mais oxigênio e você joga para o outro pulmão. Tá. Você deixa um pulmão mais sobrecarregado para aliviar esse que vai captar oxigênio e a vítima vive. Entendi. Então, esse drena mais fácil do que se estivesse do lado esquerdo. Mas olha, depois que eu faço isso, limpa a boquinha da criança. Limpa a boquinha da criança e volta a fazer o procedimento. Volta. Não está respirando, não respira, está inconsciente. Continua. Volta para as compressões torácicas até o socorro chegar. E se por acaso soltar mais líquido ou vomitar, eu viro de novo. Lateraliza de novo, tá? Vamos usar sempre, preferencialmente, o decúbito lateral direito. Você vira sob o lado direito da vítima. Olha, as explicações do coronel vão ficar no nosso canal. Isso. Mas olha, é importante, o coronel tem feito um trabalho extremamente importante, que é um trabalho de conscientização através de palestras e também em locais nos quais ele é convidado para fazê-lo com toda uma equipe. Lá no Psicoseg_assessoria, você tem mais informações para você conversar com ele. Em alguns casos, ele faz um trabalho social também nesse sentido. Então, ele vai explicar para você, mas numa empresa, e também existe essa conscientização quando você tem funcionários que também são treinados para fazer esse atendimento. Não só em piscinas, estamos falando de atendimento de um modo geral. Então, pelo Psicoseg_assessoria, você tem essas informações. No Instagram do Coronel Humberto, que é Humberto César Leão, você tem muitas orientações também, que ele sempre deixa vídeos explicativos para a gente. Mas o Coronel, na medida que ele pode, ele está sempre aqui para nos ajudar. Maravilha. Obrigado, parabéns. Coronel, obrigada. Viu? Uma alegria ter você aqui com a gente, viu? Passar essa educação pública. Conhecimento que salva. Parabéns. E essa conversa com o Coronel vai ficar lá no nosso canal no YouTube, Maravilha. Tá? Volte logo, tá, Coronel? Até mais. Maravilha. Obrigada. Fica à vontade, Coronel, que você vai experimentar a receitinha também. Ah, se eu quero. E nós estamos olha, estamos assim a todo vapor para a nossa Marcha para Jesus, que vai acontecer no dia 4 de junho aqui em São Paulo. É a maior Marcha para Jesus do mundo e de todos os tempos. E vamos estar com uma turma, olha, que você vai amar. Olha quem vai estar conosco nesse dia tão especial. Marcha para Jesus 2026 é dia 4 de junho e as atrações já estão confirmadas. Renascer Praise, Thales Roberto, Aline Barros, então eu direi. Juliane Souza, Gabriela Rocha, Tom Carfe, André e Felipe, Anderson Freire, Eli Soares, Marcelo Marques, Mas não encontrei o que tenho agora. Jefferson e Suelen, Mas a igreja será arrebatada.
e muito mais. Os maiores nomes do gospel nacional reunidos na maior Marcha para Jesus de todos os tempos. Marcha para Jesus em São Paulo. É dia 4 de junho. Imperdível! Vai ser demais. E olha, nós temos aquele esquenta marcha, sabe? Que são as marchas menores que vão acontecendo até chegar o dia 4. E nós vamos ter dia 21 de março, lá em Francisco Morato. Estamos esperando por você, hein? Olha, marchaprajesus.com.br é o endereço eletrônico para você saber qual é a Marcha para Jesus que vai rolar aí mais próxima da sua casa. E também todos os detalhes para você inscrever a sua caravana na Marcha para Jesus do dia 4 de junho. Para você saber mais detalhes também, marchaprajesus.com.br, certo? Vem com a gente que vai ser um dia muito, muito, muito especial. Vou dar uma paradinha rapidinha, depois do intervalo nós voltamos e vamos fazer a torta de frango da Clau, que olha, já tá perfumando o ambiente aqui, que parece que já ligou o forno, tô sentindo o cheirinho. Já, depois do intervalo nós começamos. Olha que linda! Já voltei aqui do lado dela. Seja bem-vinda, maravilhosa. Contei um monte, quase toda a história, né, Cláudia, no começo? Foi, contou que bom toda ter a você história. aqui com a gente. Agradeço. Que bom que você resolveu aceitar o nosso convite. Quero agradecer ao El que me apresenta esses anjos que fazem com que a gente consiga fazer tanta coisa aqui no programa. E a gente faz com Obrigada carinho. por tudo que você tem feito até agora, mesmo sem nunca ter vindo aqui. Não, Primeira vez que a Clau veio foi nas nossas gravações de Natal e Ano Novo do Foi. ano passado, mas ela já vinha fazendo as coisas desde que eu recebi a Claudete Troiano. Foi. 2 anos atrás, Sim, né, Clau? Sim, já fazia. E a Clau vai fazer essa torta hoje, que é super prática essa massa e também o recheio. Mas é legal que você aprenda a fazer, porque ela falou, Keila, tem um jeito certo de você arrumar, porque se você perceber bem, olha os detalhes na apresentação dessa torta. Quando você molda essa, até o coronel falou assim, vai aprender a fazer a massa? Eu falei, vai. Porque quando você aprende a fazer, olha que bonita que fica o design que ela fez do... E uma massa fininha, E o né? design ficou Porque lindo para vender. Fica. Vira um presente. É. E a Clau, ela tem várias embalagens. Quando ela trouxe uma delas, foi uma embalagem linda. Que você sempre tem, a ela apresentação tem um do visor. produto é tudo. Isso, é. Minha amiga, por onde nós começamos? Vamos começar pela massa. Tá? Tá tudo certo Aqui. pra você do jeito que você... É só pegar O que você precisa? o bol, esqueci. O bol tá aqui embaixo, peraí. Acho que tá o bol aqui, vê se tá desse lado. Isso, aí embaixo. Nós vamos colocar a farinha. Aí você Ah, pensa eu nas falei pra você que o quantidades. fogo tava ligado aquela hora, mas não é o forno, que a É o Clau forno. trouxe uma pra gente Isso. desinformar. E daí eu tava sentindo esse aroma já da tortinha de frango. É. Aí nós vamos colocar a farinha. Tá? Pela ordem, a farinha. Pela ordem, Tem a uma ordem farinha. certa, Clau? Eu gosto de começar pelos secos, depois eu vou colocando o restante. Porque aqui, aí a farinha, ou a margarina, tá? Você prefere margarina ou manteiga para essa receita? Fica a critério da cliente, o produto final mesmo. Dá no mesmo? Dá na mesma, tá? Então ela já Então é melhor usar a margarina que sai mais barato, né? sai mais Clau? em Porque a conta manteiga é mais porque cara. também são 200 gramas de margarina, né? Tá. Então a manteiga é bem mais cara. O que Clau, nós essa receita, pode ir fazendo quando eu vou falando. Tá. Essa receita, ela rende uma torta daquela. Sim, Tá. no aro de 20 centímetros. Certo. Ela pronta, ela pesa em média de 1.200 a 1.300. Menina, então é quase 1 quilo só de recheio, né? Porque ela é tão isso. fininha a massa. Porque assim, eu gosto dessa massa montada que eu falo, porque ela é... Você só tem recheio. Aquela outra massa, você não tem recheio. É, não tem. É só massa, né? Ô, Clau, o que nós vamos pôr aqui? Porque enquanto você faz aqui, eu vou pôr o recheio aqui pra fazer. Pra fazer, É, nós vamos pôr o azeite. o refogado mesmo, né? Isso, Tá. pra fazer o refogadinho. Então, olha, Peraí, eu vou a Clau pegar. tá misturando aí pra você a massa, eu vou começar a refogar o recheio. É super fácil esse recheio, ela até falou, Keila, dá pra fazer tranquilo? Porque Dá. você já deixa o frango já cozidinho, né? Já. O peito de frango já tá cozido normal, com tempero, com que Tá. a pessoa já tá. Certo. Aí você pode... Então, olha, azeite com a cebola. Isso. Keila, aqui, ó, o que Ah. eu falo, ó, você mistura a gema, o que vai uma gema. Tá. Dá uma misturadinha nela no azeite, ó. Ah, você já mistura a gema Já no azeite. Pra não ficar o azeite, a farinha não toma conta do azeite. Ah, tá. Aí, ó lá. Vai misturar aqui. Então você mistura tudo, você tá colocando tudo Tudo eu junto, tô né? colocando aqui, ó, pitadinha de sal.
Eu pedi pra Cláudia começar essa massa pela ordem pra você saber, mas ela já trouxe uma massa esticada. Já. Pra facilitar, porque o que demora um pouquinho mais é você fazer isso. a moldagem dela, vamos dizer assim. Ó, aqui não tem jeito, tem que ser Mãozona. mão. Tem que ser mão, tá? Então eu vou misturar a farinha, o ovo, a manteiga e o azeite. Certo. Isso. A gema do ovo, tá? Só a gema, né, Só Cláudia? a gema, isso. Aqui eu vou deixar ele ficar bem molinho ou não? Só ela ficar já meio transparente já é o suficiente. Tá. Aí já tá bom até pra pôr Tá? o tomate. Isso. Então, olha, você vai refogar um pouquinho a cebola no azeite e depois você já coloca o tomate picado. Tomate, isso. Ó, aqui, ó, você fez a farofinha. Aí você vai pondo um pouquinho de água só pra você, tá? Às vezes vai as 2 colheres, às vezes não vai, tá? Ô, Cláudia, qual é o ponto dessa massa pra eu saber que ela tá boa? Ela desgruda da mão? Ela não pode ficar esfarinhenta demais. Tá. E também não pode ficar muito mole. Por quê? Às vezes a pessoa fala, eu coloquei as 2 colheres de sopa de farinha que estava na receita, ou a massa ficou seca ou ela ficou dura, porque depende muito da umidade da farinha que você compra. Então é a mão mesmo que vai me dar essa textura, né? Você entendeu? Ó, se você estiver mexendo assim, ó, ela tá ainda esfarinhenta, você põe um pouquinho mais de água, ó. Ó, ela tá chegando já. Sem você colocar água. Eu coloquei, eu acho que uma Colocou colher só um tiquinho. É. Tá. Entendeu? Ó, ela já tá... Se você deixar ela muito mole, a hora que você vai abrir, fica ruim pra trabalhar. Porque agora aqui, ó lá, ela já tá no ponto já, ó. E também acho que ela não vai dar aquela crocância, né, Cláudia? Se deixar muito molona. Se ela ficar muito mole, a hora que você for... você assou, ela fica assim, uma massa pesada, dura. Meio batumada. Isso. Tá. Ó, Ô, Cláudia, daí eu tenho que deixar descansar essa massa? essa massa descansa 30, 40 minutos. Então ela vai desgrudar bem da minha mão. É isso aqui, ó. Tá. Ó, E não vai mais esfarelar. ó. Tá. Tá vendo? Entendi. Aqui ela já tá no ponto. E o que eu coloquei? Só uma colherzinha de água. Tá. Uma colher de sopa, tá? Se ela ainda estiver esfarinhando muito, você põe mais um pouquinho. Certo. Põe mais uma colher, que é o que tá na receita, as 2 colheres. Mas se não, esse aqui é o suficiente. Geladeira, 30, 40 minutos. Coberta? Põe no saquinho. Põe naquele saquinho. Põe no saquinho, saquinho normal. Que é o saquinho que deixa você na trouxe a outra, não é, Cláudia? Isso, é. E deixa descansar. Daí ela descansada, deixa eu puxar essa daqui. Ela descansada vai ficar como essa que a Cláudia trouxe, Vai. olha. Essa daqui, ela já ficou mais escurinha porque eu coloquei bastante tempero nela. É segredinho meu. Ah, posso pôr tempero nela, então? Pode, temperinho pronto, Ai, você Cláudia, tá tão põe. perfumada. Você, Mulher cheirosa, meu Deus do céu. tá bom. Não tá Eu cheirosa, falo pra gente? minha mãe, falava pro meu pai. Ele falava assim, eu gosto de perfume. Eu falava, pai, idoso tem que sair cheiroso. Porque ninguém gosta de ver. De velho sem cheiro, Cláudia? Tem que Até ser parece ser cheiroso. idosa, né? Quem vê pensa mesmo. Oh, meu Bom, Deus. Então, a massa descansou. Você pode congelar essa massa, descongelar, usar ela, congelar de novo. Ela é ótima. Olha que beleza Tá? isso. Então, assim, se você falar, eu tenho muita encomenda ou eu vou fazer só em tal e demora, deixa pronta. Congela, separa tudo. Quando você precisa, você já tira a E quantidade. essa é a acabou. textura que ela vai estar Ela vai pra ficar já assim. moldar aqui. Depois, ela descansou Dos na 40 geladeira, minutos. pronto. 30, 40 minutos. Lembrando, ela tá esse pronta. não é o tamanho da torta. A Cláudia só vai dar um exemplo pra gente, tá? Isso. Nessa daqui, mas lembrando que essa torta, a receita que nós estamos te passando, ela rende uma torta de 20 centímetros de diâmetro, que é o Isso. equivalente ao que a Cláudia explicou, mais ou menos 1,2 kg. Então é legal que você venda essa torta pela torta fechada. Ou Eu então, vendo fechada. Tem pessoas que vendem pelo quilo. ou você pode vender, que eu acho que deve Pelo ser, tamanho. que não é a tua praia, mas você que vende em fatia, você pode vender também, tem aquela embalagem. Isso. Usa a embalagem transparente, porque uma torta dessa tão recheada, o povo tem que ver o que tá tem comprando. que ver o que tá comprando. É rentável, porque eu vou gastar uma grana pra fazer essa torta, hein, Clau? Sim. Quanto? Ó, ela fica, essa torta pronta, eu vendo ela 120. Mas Essa eu gasto não- quanto pra fazer? Uns Você 70, não uns gasta? 70, dependendo da região, Porque até ela é 80 puro reais. recheio. Ela é só recheio. Então você A massa não se fininha. esqueça da precificação. Não vá trabalhar de graça. Não se esqueça que quando você coloca o preço, você tem que pensar na energia elétrica que você gasta, no gás, Sim, no se você tempo. entrega, no transporte.
Porque Não se é esqueça que rápido, tem o né? tempo também e a sua Tem. mão de obra. Você gastou a sua beleza para fazer, tá? Sim. Então é no mínimo o dobro. E se você for vender em pedaços, também você já tem esse público, também é bem rentável. Já posso Aham. pôr, Cláudio? Pode. Pode pôr o frango. Eu não preciso, como ela vai abrir aqui para fazer para você, eu não preciso esperar esfriar para poder rechear, Não, né? não, é a vantagem Cláudio, a gente dessa tem é 8 minutos, você acha que dá tempo? Pra fazer tudo? Só para você fazer a... Começar a massa? É, Sim. Já, Eu quero- já põe. Põe ela mais grossinha. posso fazer ela tanto bem fininha, como você faz, como mais grossa. grossinha fica. Eu gosto de fazer fininha porque assim, né? O negócio é recheio, né? Mas você quer fazer uma massa mais grossa. Eu prefiro tudo. mais fina também. Eu gosto de uma massa bem fininha. Olha, dentro de 2 plásticos. Vai soltar, você tem que soltar os 2 lados. Soltou, o que você vai fazer? Você tem uma faquinha. Aqui eu tenho que pôr mais algum tempero? Aí a gente vai colocar um pouquinho Não. de coloral, porque frango branco não Ninguém dá, merece. né? Não, Uma e o sal- aroma, gente? Uma salsinha, porque eu gosto de um verdinho. Certo. Um temperinho pronto a critério da cliente. Pimenta. Opa, Pimentinha do reino. O sal, certo. certo? E um Aí queijo cê- cremoso ali? Não Isso, tem mesmo? dá só uma depois. mexidinha. Tá. O que eu tenho aqui, que é o que eu falo, para não ficar aquela torta seca, mesmo que você vai colocar o requeijão, Ah, põe um pouquinho da água do cozimento do peito. então eu já guardo um pouquinho Você dessa guarda um pouquinho, Tá. isso, porque ele já fica mais úmido um pouquinho, né? Certo. Então fica mais... Não fica uma torta seca. Olha que delícia. E o aroma, gente? Fica Ainda vão cheiroso, inventar. Né? Requeijão. Requeijão. Requeijão, ou aquela outra marca que a gente sabe também, Famosa. né? Isso. Só Ah, misturar. seu gosto. Queijo cremoso, né, Cláudio? Queijo Pronto. cremoso. Isso. Na torta, na massa, ó. Aí você vai cortar. Certo. Eu, como já... no começo, eu media com a reguinha para sair no tamanho. Agora que eu já tô acostumada, então eu vou no olhômetro. Certo. Você na sua casa, se você achar melhor. Você vai na reguinha, média, A gente tem altura. uma aqui, a que ela vai cortar, então essa daqui é só pra você saber como que você Saber vai começar. A ladinho só que É. ela vai fazer. Porque a base dentro, você faz o quê? Você abre a massa, você bota ela aqui em cima, você risca o disco e vira aqui, ó. E quanto mais fina, melhor, Sim. tá? Nós estamos fazendo mais grossinha Porque pela às falta de vezes tempo. porque às vezes a cliente fala pra mim, como que você consegue deixar uma torta montada tão fina? Mas fica. Rolo pra cá, rolo Rolo- pra lá, rolo pra cá, Aqui, não é? ó, já tem É. 25 anos. Gente, ó, a massa como você pega, ó, de boa. Você tira ela dali, você vai colocar Lembrando aqui, que nós estamos fazendo a lateral e já na sua casa o fundo já tá pronto, já tá? tá pronto. Certo? Ó, Certo. aqui, ó. Tá vendo como ela sai? Ela é muito boa, essa massa, ó. Aí você coloca aqui, E na lateral eu faço mais fininha também, né, Clau? tudo E fininho. como que eu vou cortar pra ficar essa coroa assim? Coroinha, eu faço assim, com uma colher pequenininha de sobremesa. Eu vou aqui, Faz ó. isso, Clau, faz esse fica lado. mais fácil. Ó, você só faz isso aqui, ó. Ah, mentira, menina. Eu achei que era um molde. Cortador de Não doce. acredito, gente. E daí quando cresce, ela Quando já faz a... assa, ela fica daquele jeito. Ah, Fica meu que nem Deus uma coroa, do céu. um castelinho. Faz mais um, Clau. Ou um cortador de doce, qualquer coisinha redondinha. Menina, só tem a colher ali na mão. Nada é facinho. Porque às vezes a pessoa Então, eu fala, achei "Ai, que era quero um molde fazer que assim, ficava esse formato de coroa. Não, ó. E aí você faz isso aqui. Depois que você colocou as laterais e o fundo, ó, Ah. aperta bem embaixo, aonde você emendou ela, ó, pra ela não soltar ali a hora que assar. Certo. Então você vai apertando aqui, você coloca a outra massa. já Aperta tá- bem. Ó, você apertou, fechou. E Pronto. posso colocar, não vamos colocar, mas o recheio assim, quentinho. Terminou o recheio, bota aqui forno. E esse recheio já tá bom? Tá bom. Então vamos comer a outra que você trouxe? Ô, Clau, foi muito difícil pra você. Você perdeu quanto da visão de olho esquerdo? Do olho esquerdo eu perdi ele todo. Do olho direito, tudo bem? Direito, graças a Deus, tá. Mas é uma dificuldade no começo, né? A porque, adaptação, assim, né? O que acontece? Você perde a distância. A distância que você tem, quando você tem um olho só, você não tem mais. Então no começo foi uma loucura. Foi bem complicado. Ainda é, porque Quanto tempo faz, Clau? foi em 2017.
9 anos. 9 anos. E quanto tempo você ficou sem cozinhar? Quase 1 ano. Por causa de vapor e de coisa, sabe? Não pode... Vai queimar a mão? Você pensou em desistir, Clau? Não, jamais. A gente não conhece essas palavras assim, né, menina? Cozinhar sempre, né? Olha que lindo. Eu amei essa estrela. Então, a Eu estrela achei também é um o máximo. cortador. Você tira ela, depois que você pincela com ovo, depois que ela estiver fechada, tudo direitinho. Você pincela com ovo, aí você troca a estrelinha de lugar. Eu faço assim. Tira a massinha e põe. Olha que coisa linda. Você quer me dar a luva para eu tirar? Vai, tira, que eu já vou experimentar. Olha, para você fazer a sua encomenda com a Clau, primeiro quero que você conheça o trabalho dela lá no Instagram, que é o Claudineia Peixoto. No Facebook, Clouds Buffet, tá aí na tela para você. E também tem o Claudineia Peixoto. Ela tem o buffet completo. Então, você pode contratá-la para fazer festas completas e recepções também. E você tem todas as informações para você fazer a tua encomenda, para você ter a oportunidade também de conhecer todo o cardápio, tudo que ela faz. Também ela se adequa muito àquilo que você precisar. Você tem o telefone também para conversar com ela, que é o 99148-0881. 99148-0881 é o telefone para você conversar com a Clau. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, que bom que você veio. Quentíssima. Molinha. Vem, Coronel, comer um pedacinho? Ó. Não vai fermento, não. Nossa, eu fiquei impressionado, não tem fermento. Não precisa de fermento. Deixa eu pegar um massa... prato menor. Pegar um prato. Essa decoração dá vontade de comer ainda mais. Não dá? Dá, a coroa, as estrelinhas. Coronel, a maior geração saúde, ó, é frango. Nossa, É frango, carne saudável. Esquece a massa. Dá pra fazer qualquer recheio. Se você é vegano, né? Pequenininha pra vender. Escuta, o que você mais gosta de fazer? Do seu buffet, o que você mais gosta de fazer? Eu, assim, Salgado ou doce? particularmente, eu gosto de fazer salgado. E eu vi Mas que tem comida você salgada. faz, mas aqui tem doce também, né? Tem, trouxe assim pra uma próxima vez você trazer a de maçã. E outra coisa que eu quero te perguntar. Você falou da de maçã. A massa da empada é a mesma? É a mesma. Ah, é a mesma massa. Quer dizer que essa massa ainda é muito versátil. Sim, você pode fazer tanto nessa pequenininha aqui, individual, como você pode fazer aquelas marmitinhas para vender. Mas o que eu falo muito e sempre, faz a massa fina. Eu acho Você também. pode cobrar até um pouquinho a mais do que o preço da média de mercado, mas faz uma massa fina. Olha a diferença da massa fina. Olha aqui a massa, gente. Agora presta atenção na empada, massa fina. Ela tá muito Deixa eu mais mostrar. gostoso Olha. das padarias. A massa A massinha fina. também, como é fininha aqui pra você que tá em casa, olha. E ela sustenta. Que beleza? Eu Fininha, faço fininha, a massa fininha. fina, não sustenta. Sustenta. Tá muito melhor que de melhor? padarias e lanchonetes que eu frequento. Tá muito melhor. Deixa eu experimentar pra te contar, então. O Coronel eu não falei pro Coronel esperar, então eu vou comer junto com você um pedacinho. Meu Deus. Tá nos stories, o motivo da minha alegria. Bom, hein? E eu tô postando todo dia. Tempero perfeito, né, Coronel? Ganhou um cliente. Gravou no Instagram, Claudineia Peixoto. E ganhou um assim é o que a cliente. gente fala. Tempero é o que manda. Porque Maravilhoso. e é tão baratinho, né, tempero? Obrigada, meu amor. Imagina. Obrigada, minha cheirosa. Volta logo, viu? Volta sim, se Uma Deus alegria ter quiser. você aqui com a gente. Obrigada. Obrigada, viu, Coronel? Pode ficar comendo à vontade. Nossa, Claudineia é um talento, uma chefe. Que eu só vou me primeira. despedir de você que está em casa, Meu te Deus. agradecendo pela companhia hoje. Uma alegria ter você aqui conosco. Amanhã nós voltamos às 2h da tarde. Amanhã tem teatro para você. Você vai amar o espetáculo que nós vamos trazer neste período de muita festa, muita alegria para você se divertir neste verão assistindo a espetáculos que realmente nos encantam. Te espero amanhã às 2h da tarde. Um beijo para você. Deus te abençoe. Até lá.